Bom dia, igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos, ó Pai, por mais um dia de nossas vidas. Te somos gratos porque podemos estar aqui na sua casa esta manhã, reunidos para aprender um pouquinho mais de Ti. Somos gratos, Senhor, por este momento da devocional. O Senhor conhece meu coração, Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades, as minhas limitações. Me coloco diante de Ti, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor me capacite mais uma vez, que o Senhor me use e que tudo seja realmente para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus aqui oramos e agradecemos. Amém. Olha, irmãos, vou falar, realmente é muito difícil estar aqui. A gente tem que tirar o chapéu para os nossos professores, que não é fácil. Algumas vezes eu encontrava o André e eu parecia até aqueles alunos em sala de aula, quando a professora olhava para perguntar, a gente até se encolhia, assim, se abaixava. Ela passava por mim e eu até me encolhia, assim. E aí, um mês atrás, ela olhou para mim e falou assim, acho que está na hora de você fazer uma devocional. Eu falei, amém. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, no decorrer deste mês, eu estive pensando em algumas coisas que pudesse estar compartilhando com os irmãos. E aí o Rodrigo falava, nossa, mas você está tranquila assim mesmo? Eu falava, calma que está tudo aqui. Aí, ontem, sentei para pôr num papel, que estava tudo aqui, e Deus falou assim, apaga tudo. E mudou tudo. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 26. De 12 a 26, 1 Coríntios. Podemos? Vou ler para os irmãos, então. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde é o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas aos nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é como tem sido precioso para mim poder fazer parte dessa igreja. Como é importante podermos fazer parte do corpo de Cristo. Paulo aqui ele compara a igreja com o corpo de Cristo. Se não estamos bem relacionados com a igreja visível, com as pessoas que fazem parte deste corpo que nós vemos, dificilmente estaremos bem envolvidos com Jesus, que é invisível aos nossos olhos. Algumas razões que me mostraram a importância de fazer parte desta igreja, do corpo de Cristo, de ser membro deste corpo. O primeiro motivo é que o membro que está junto, ele faz parte do corpo. Isso lhe dá um sentido de identidade, de pertencer a um corpo. Se a mão está ligada ao corpo, ela tem uma função, ela tem uma utilidade, ela desempenha a sua função, ela é útil. Mas se está fora do corpo, ela não tem função alguma. Ela sabe a quem pertence. Um segundo motivo,
o membro ligado ao corpo, ele recebe nutrição, ele recebe alimento, ele recebe provisão. A vida de todo o corpo nutre o membro. Fora do corpo, o membro se corrompe, ele apodrece, ele morre. Não tem como servirmos a Deus fora do corpo. Fora do corpo, lentamente somos corrompidos e vamos nos conformando com as coisas deste mundo. O que era errado vira certo, o que era certo passa a ser errado. E quantas vezes eu, há um tempo atrás, pensava, mas domingo é o único dia que eu tenho para poder descansar. Sem perceber que aqui, unido com vocês, é que eu conseguia realmente descansar meu coração, descansar meu espírito, ser fortalecida com o alimento que recebia. Nossa vida cristã é uma constante batalha. Constantemente somos atacados. Umas vezes sutilmente, outras vezes somos atacados de frente. E se não estivermos nutridos por este alimento, a gente cai, a gente fica fraco. Se a gente está fora do corpo, quando esses dias chegam, a quem a gente recorre, a quem a gente liga, fala, ai, me ajuda, ora comigo. Para quem a gente manda uma mensagenzinha no WhatsApp, né, Estela? Precisamos estar alimentados para ter essa força. Terceiro motivo, no corpo há limites. Eu não posso fazer simplesmente o que eu quero, o que eu bem entendo. Eu estou sujeito debaixo de um controle. E o controle do corpo é a cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. Por isso é necessário que eu diminua para que Cristo cresça. Então, o corpo depende da cabeça, depende de Jesus, e Jesus coloca seus membros devidamente alocados, cada um no seu lugar. Quem define o lugar de cada membro é a cabeça. O corpo é ordenado, ele é dirigido, guiado, comandado pela cabeça. Jesus sabe tudo o que o corpo precisa. E o que nos mantém unidos é a nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, andar juntos é muito mais do que a necessidade de não estar sozinho. Andar junto é um princípio de obediência, que é a cabeça. Ele ordenou que andássemos juntos, que andássemos nele, tendo Jesus como meta, cada um com suas funções diferentes, manifestando o mesmo Deus. Um quarto motivo é que um membro ligado ao corpo contribui para a edificação dos demais membros. Todos os membros são importantes, todos são necessários. Um membro depende do bom funcionamento do outro para que também funcione bem, e que todos juntos façam que o corpo funcione adequadamente. Por isso, todos são necessários, e o chamado de Deus deve ser obedecido para a edificação do corpo. Todos somos diferentes, assim devemos ser para desempenhar as diferentes funções que o corpo precisa, e Deus age nas nossas diferenças para que possamos servi-lo. Se fôssemos iguais e fizéssemos as mesmas coisas, o corpo não funcionaria. A participação e atuação de cada membro é muito importante. Sou farmacêutica, mas sou físio também, e eu lembro que alguns pacientinhos diabéticos que eu tinha, algumas vezes tinham que amputar um dedinho do pé. E o trabalho de reabilitação que a gente fazia por conta da ausência de um pequeno dedinho do pé. A falta de um dedinho, ele afeta no apoio do pé, afeta no equilíbrio do corpo, afeta na marcha, a marcha passa a ser claudicante, um pouquinho manca, por conta disso altera a postura, altera toda a curvatura da coluna, que é o nosso eixo, que falta faz um dedinho. E, por último, na igreja, há modelos para se imitar. Os exemplos dos outros irmãos que nos ajudam em como viver uma vida cristã. Aprendemos até mais do que quando vemos do que quando escutamos. E aqui eu encontrei muitos modelos para imitar. E aprendo todos os dias com vocês. Me lembro da primeira devocional que assisti, que foi da Carol. Aí eu vi aquela pessoa tão doce, falando com tanto amor, do amor que havia recebido dos irmãos no momento difícil que ela havia passado. Não sei qual é, porque eu havia acabado de deixar de ser turista. Então, não sei qual é. E eu cresci não num lar cristão. Meu pai era luterano, mas era de uma igreja de uma comunidade de uma cidade vizinha, alemã. Então, nós íamos assim, em eventos especiais, em Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa. Mas a minha mãe ela sempre via a necessidade de que eu e meu irmão a gente crescesse na igreja. E, por isso, nos levava, nos acompanhava na igreja presbiteriana, lá em Paraguaçu Paulista.
Foi a igreja onde eu cresci, onde passei minha infância, adolescência, mocidade, onde dei meus primeiros passos, onde Deus me presenteou com o grande amor da minha vida. Aproveitar que ele não está aqui, senão ele fica convencido. Mas era uma igreja que hoje eu sinto dessa forma, posso estar equivocada, mas era uma igreja carente de amor. Um amor, então, foi este modelo que então eu cresci e que eu tinha. E quando eu cheguei e eu vi uma igreja com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, eu falei, nossa, que diferente. Como é bom ter aprendido com vocês a dividir esse amor, aprender a amar. E, entre muitas coisas que aprendi com vocês, eu estava em casa ontem e falei, não, a devocional é muito importante, onde a gente aprende um pouquinho de cada um, né? E eu comecei a lembrar da devocional de cada um. E aí eu lembrei da devocional da Lucila, que ela falou da importância dos nossos guias, dos nossos líderes. E se essa igreja é uma igreja que derrama tanto amor para com todos nós, é porque nós temos líderes que transbordam amor. Seu Aldo, Vanderlei, Pastor Ion, seu Ferreira. Da Joyce, eu aprendi que nunca estamos sozinhos. Principalmente quando temos aí uma igreja que ora com a gente. Com a Luciana, eu lembro que ela disse que a nossa fé é como uma espingarda que fica pendurada na parede na casa do matuto. Ela sempre está lá e preparada para quando a gente precisar usar. Com Marcelo, da Cris, aprendi que a gente aceitar Jesus como Salvador da nossa vida não é difícil. Mas a gente ter Jesus como Senhor das nossas vidas, essa é a diferença, faz toda a diferença. Com a Nancy, eu aprendi que nossos espinheiros dão flores. Com a dona Celinha, eu aprendi que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é a palavra de Deus. E que não tem nada mais... Não tem felicidade maior do que ter nossos filhos aos pés de Jesus. Com a Tal e o Kate, eu aprendi que nossos filhos são os nossos espelhos. E que eles refletem o que nós somos. Com a Laura, aprendi que todo ser que respira louve ao Senhor. Que a gente fala, que a boca fala que o nosso coração está cheio. E que mesmo nas coisas chatas até do nosso dia a dia, quando a gente faz isso louvando ao Senhor, tudo fica mais fácil, fica mais gostoso. Com a Márcia, eu aprendi que o Senhor Jesus é bom, nos cerca de carinhos em cada detalhe. Com o pastor Ion, dentre muitas coisas, aprendi também que as coisas do Senhor vêm em primeiro lugar. Com o seu Jonathan, que a gente, mesmo quando a gente fala que não dá tempo de me envolver, de participar de um trabalho, o meu dia é muito corrido, não dá tempo. Mas que a gente tem a obrigação de devolver a Deus não só as primícias do que recebemos como fruto do nosso trabalho, mas também as primícias do nosso tempo. E quando a gente se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, o Senhor nos honra e nosso tempo Ele rende, mesmo dia continuando com as mesmas 24 horas. Com a Estela, minha amiga do coração, esses dias, nos desabafos do dia a dia, conversando com ela, foi inclusive no acampamento. Ela ouviu, olhou para mim e falou assim, Vanessa, você ama seus filhos, não ama? Eu falei, amo. Você cuida deles só nas grandes coisas ou você cuida deles nas pequenas coisas? Eu falei, a gente tenta cuidar de tudo, né? Dos pormenores até as grandes coisas. Ela falou, Deus também é assim. Deus chama dessa forma. Ele cuida de tudo, das pequenas coisas, das grandes coisas. E, às vezes, a gente tem o hábito de levar a Deus somente as grandes coisas. Leva para Deus, conversa com Ele, entrega para Ele. Então, irmãos, eu sou muito grata a Deus por ter me colocado nesta igreja. Sou muito grata por ter me presenteado com essa família, uma família linda, de poder fazer parte deste corpo, de servir ao Senhor com vocês. Sou grata ao pastor Ion porque ele exerce realmente o chamado a que foi confiado, de ser pastor de ovelhas. E quando ele vê uma das ovelhinhas do seu rebanho saindo, ele vai lá e traz de volta, por sua insistência com a gente, por todo o cuidado. Muito feliz por poder ensinar meus filhos no caminho do Senhor com vocês, com a ajuda de vocês. E como é precioso, irmãos,
poder estar com vocês e juntos, lado a lado, andarmos no Jesus. Amém. Era isso.